Então, já dei boas-vindas a todos e a todas. Dei um tempinho pensando em como abrir esse momento tão precioso e tão caro para todos nós. Lembrei-me de um discurso do Papa Francisco sobre a revolução da ternura. O Papa diz: a vida decorre das relações. O que é a vida? Tempo de encontro. Aqui. Diante do sofrimento e da pobreza e da dor, o Papa se pergunta: por que eles e não eu? Aqui entra a relação que eu quero fazer com esse momento. A gente sempre ouviu do pai que, se tivesse irmãos, não conseguiria estudar. Ele era filho único, por isso conseguiu concluir os estudos. Estudou e se formou, mas nunca permaneceu numa ilha, como diz o Papa no discurso. Baldez nunca se acomodou no que a vida lhe deu de privilégios. Porque foi filho único e pôde estudar, dedicou esse grande privilégio aos irmãos que não conseguiram. Amou esses irmãos de forma concreta. Nas palavras do Papa, o outro é sempre um rosto concreto. Um irmão de quem devemos cuidar. Assim fez Baldez. Hoje estamos aqui para celebrar, como uma grande família, a vida desse nosso querido Baldez, irmão, pai, companheiro. Então, a gente vai dar início a essa celebração, depois dessa acolhida, eu um pouco emocionada, isso faz parte desse momento, enquanto sempre preparamos as fotos e o momento trouxeram muitas lembranças, mas eu estou bem, eu vou levando por acaso, em algum momento eu posso engasgar. Agora, apresentando os dois celebrantes. De uma forma muito carinhosa, foram muito solícitos em participar conosco desse momento. Padre Luiz Antônio, coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Frei Gilvander Moreira, padre carmelita, assessor da CPT. Cada um deles, com cada um, o Baldez teve uma história importante. Agora a gente vai propor uma leitura do Evangelho, será lida pelo Lula, mas antes tem um canto de abertura a esse Evangelho, a palavra. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar, já não sei pra onde andar. Na esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada. Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor, e Jesus se fez do pobre companheiro e servidor. Os profetas não se calam denunciando a opressão, pois a terra é dos irmãos, e na mesa igual partilha tem que haver. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar
minha gente libertada, lutar não foi em vão. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a gente tem um momento que seria o momento da reflexão sobre a palavra. A nossa proposta ao Frei Gilvander, ao Padre Luiz Antônio, é que a gente assista primeiro a homenagem que nós construímos do PowerPoint para o Pai, e após essa homenagem, a gente abre com as palavras aos sacerdotes e depois às pessoas. Então, que a vida do Pai ilumine o que nós lemos e todo esse encontro que a gente está fazendo aqui, nesse momento. Que el dolor no me sea indiferente.
Então, com a palavra, Padre Luiz Antônio. Meus queridos e minhas queridas, saúdo, em primeiro lugar, os familiares de Miguel Baldez. E até nessa saudação, um agradecimento, porque vocês entregaram o Baldez a todos nós. Então, nós temos um pouquinho da história dele também no nosso coração. E saúdo também meu irmão no sacerdócio, saúdo os companheiros, companheiras, apoiadores, apoiadoras, parceiros por esta causa tão nobre e tão necessária para todos nós, que é a luta pela justiça em favor dos mais pobres e oprimidos dessa cidade. Acabamos de ouvir esse belo texto do Sermão da Montanha, quando Jesus começa a sua vida pública, ele diz não só depois de ter chamado os discípulos, ou ao chamar os discípulos, e aquela multidão que está ali ao redor, ele coloca muito claro para onde o seu reino veio. Por quê? Qual é a missão dele e qual a importância do reino no meio de nós. E o reino parece que vai na contramão de toda a história da humanidade. Enquanto a sociedade diz bem-aventurados os ricos, Jesus diz bem-aventurados os pobres. Ou, resumindo, bem-aventurados aqueles que passam os outros para trás. A bem-aventurança diz servir, sofrer, sofre com os que sofrem, choram com os que choram, sejam misericordiosos com os que são misericordiosos. E o meu papel aqui, para não me alongar, para dar tempo, para todos falarem, a ligação que poderíamos fazer com esse texto, não só com a vida de Baldez, mas com a vida de todos nós, é dizer para todos nós, vamos continuar essa missão. Porque mais do que uma fé, ou uma ideologia, ou uma opção, é a vida de todos nós. Nós nascemos para servir. Quem não veio para servir, não serve para viver. Mas a quem nós vamos servir? Vamos servir por uma opção religiosa, ou ideológica, ou pessoal. Vamos servir aqueles que não têm a oportunidade. Como diz o Papa Francisco, na favela de Varginha, o Papa Francisco falou, quando teve no Rio de Janeiro, em razão da Jornada Mundial da Juventude, chamava a atenção que a Igreja ela tem que ser promotora da justiça e advogada dos pobres. Tenho a certeza que Baldez fez isso com muita clareza. Ele promoveu a justiça, não a justiça que nós temos por aí, corrompida, e por várias vezes ele me dizia, Luiz, eu não acredito na justiça. E nós entendemos que a justiça que nós acreditamos, essa justiça que está nas bem-aventuranças, essa justiça que nós, como religiosos e como parceiros daqueles que defendem os pobres, acreditamos. Então, como é importante e como foi importante a vida de Baldez na minha vida enquanto sacerdote, tínhamos muitas e muitas conversas, muitas confidências, e tenho a certeza que a homenagem que eu poderia prestar para ele e para todos vocês é levar à frente
tudo aquilo que ele me ensinou e nos ensinou. Porque a morte de alguém não é o final, mas é o começo de uma nova vida. E nós acreditamos, já que nós chamamos essa celebração de uma celebração de esperança, nós acreditamos que o grão de trigo que ele plantou não vai morrer, mas vai produzir muitos e muitos frutos. Paz e bem para todos. Continuemos acreditando nessa justiça, neste mundo melhor. E assim nós estaremos homenageando a ele. Agora entregamos a palavra ao Frei Giovanni. Obrigado, Vera Valdez. Aguenta, coração. Também, assim como a Vera dizia no início desse nosso momento histórico, inesquecível, essa celebração, eu também estou muito emocionado, né? Sei que é grande responsabilidade, mas primeiro, do fundo do meu coração, eu quero cumprimentar a companheira de Miguel Valdez, dona Doralice, carinhosamente chamada como Dora. Que beleza, dona Dora. A mamãe sempre dizia que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, e vice-versa. Quero cumprimentar, né, e um abraço solidário aos filhos do nosso querido, grande revolucionário Miguel Valdez. Quero cumprimentar os filhos Clóvis, Paulo e Corinto. Quero cumprimentar as filhas Maria Inês e Vera. Que beleza revolucionária que Miguel Valdez, no meio de seu legado extraordinário, deixou conosco a presença também de 12 netos e netas. Que beleza! Estar no nosso meio a Marina, Heitor, Maria Clara, Maria Luísa, Tami, Lucas, Ivan, Bruna, Maria Beatriz, Miguel, Cíntia Maria e Maitê. Que maravilha que Miguel Valdez também partiu para a vida eterna, plena, eterna, deixando no nosso meio também já 3 bisnetos, o Pedro, a Mariana e a Luísa. Grande família. Mas Miguel Valdez se tornou tão grande, tão imprescindível, que ampliou a sua família. A família do Miguel Valdez não é apenas a família consanguínea. Somos todos nós, milhares de pessoas que, de alguma forma, uns mais perto, mais longe, tiveram a alegria e a responsabilidade de conviver com Miguel Valdez. E que beleza encontrar aqui o padre Luiz Antônio. Meu segundo nome também é Luiz, meu irmão. Sejamos luz que incomoda as trevas da opressão. Meus companheiros e companheiras, amigos e amigas, ao conversar por telefone com a querida Vera Valdez, e a gente pensando junto essa celebração, eu tomei a liberdade de sugerir que nós lêssemos esse evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, né? Discurso de Jesus, e ele apresentando as bem-aventuranças. Se eu tivesse tido a alegria de estar ao lado do corpo do Miguel Valdez, quando o devolvemos à Mãe Terra para viver de forma ressuscitada e plena, eu gostaria de anunciar esse evangelho mais ou menos da seguinte forma. Felizes os pobres, como Miguel Valdez. Felizes os humildes, como Miguel Valdez. Felizes os aflitos diante das injustiças, como Miguel Valdez. Felizes os que têm fome e sede de justiça, como Miguel Valdez. Felizes
os misericordiosos, como Miguel Valdez. Feliz os puros e as puras de coração, como Miguel Valdez. Feliz os que constroem a verdadeira paz, como Miguel Valdez. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, como Miguel Valdez. Miguel Valdez foi a encarnação e continuará sendo no nosso meio a concretização dessa utopia testemunhada por Jesus Cristo, por Che Guevara, por Mahatma Gandhi, por Martin Luther King, pelo sem-teto, pelo sem-terra, por todos os militantes do nosso querido Brasil e do mundo. Diante de Miguel Valdez, me vem na cabeça automaticamente aquela passagem lá da Bíblia, do livro do Êxodo, quando Moisés, o grande profeta que contribuiu no processo de libertação do povo escravizado pelo imperialismo dos faraós durante uns 500 anos, Moisés sentiu que estava no meio de uma sarça ardente, sarça ardente. E intuiu que Deus lhe dizia: tire as sandálias, porque essa terra é santa. Parodiando essa metáfora bíblica, eu digo e sinto, diante de Miguel Valdez, nós precisamos tirar as sandálias, porque Miguel Valdez é santo. Não no sentido de que seja uma pessoa piedosa, mas no verdadeiro sentido bíblico, lido pela teologia de libertação, que santo é aquele que tem uma alteridade inalcançável. Tudo aquilo que a gente puder dizer sobre Miguel Valdez ainda é pouco, porque ele é muito mais do que isso, né? Eu só tive a alegria e a responsabilidade de encontrar com Miguel Valdez apenas um único dia, umas 4 ou 5 horas, durante esses 90 anos que ele nos agraciou com a sua presença. Mas foi uma presença tão marcante, inesquecível, que eu lembro de Miguel Valdez todos os dias. Era março de 2013, 7 anos atrás. Miguel Valdez, mesmo estando no Rio de Janeiro, ele estava atento às agruras das lutas por direitos, por terra, por moradia, contra qualquer tipo de injustiça em todo o Brasil. E no momento em que nós, em Belo Horizonte, estávamos com a cruz chegando, com a corda chegando no nosso pescoço, ameaça grave de despejo da querida ocupação da Andara, na zona norte de Belo Horizonte, eu e outros companheiros e companheiras sendo ameaçados de morte e também de ressurreição, eis que recebo um telefonema de Miguel Valdez. Frei Gilvander, parabéns pela luta, eu quero visitar e conhecer a querida ocupação da Andara. Aquilo foi um santo bálsamo na nossa vida. E ele foi conosco lá, junto com a professora Dels. Não me lembro se o nosso querido procurador, doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, que também participa da família Valdez, e é uma presença concreta da espiritualidade profética e revolucionária de Miguel Valdez no nosso estado de Minas Gerais, nosso querido doutor Afonso Henrique, também procurador, né? Só que do Ministério Público. E naquela ocasião, recordo como nunca que Miguel Valdez, pela sua presença, o povo, cerca de 2.000 famílias, imprensadas ali com ameaça de despejo, quando viu Miguel Valdez, no alto dos seus 83 anos, chegar na periferia de Belo Horizonte, né? O povo começou a falar assim: agora nós não vamos ceder nem 1 milímetro dos nossos direitos, porque se Miguel Valdez, esse vovô, já bisavô, né,
com 83 anos, veio lá do Rio de Janeiro para apoiar nossa luta, agora! E ele, em alto e bom som, dizia para o povo da querida Dandara: essa terra é de vocês! Quando vocês ocuparam aqui, não havia ninguém tomando posse. Esse terreno estava abandonado, sem cumprir a função social. Quero lembrar para vocês que essa mentira, esse mito de tal de propriedade privada capitalista é uma coisa muito recente na história da humanidade. O que vale mesmo é posse. Posse vem dos primórdios da humanidade. Vocês estão na posse desse terreno. Não abra mão de nenhum centímetro do direito de vocês aqui. Vocês estão certos, vocês estão cumprindo a Constituição brasileira. Nós temos que conquistar os nossos direitos e não esperar lá do Poder Judiciário, não. Minhas queridas e meus caros amigos e amigas da família Valdez, família de sangue e a família de luta. Essas palavras ecoadas de um peito forte e valente, de um rosto, né, fez os olhares de 2.000 famílias da ocupação da Dandara brilhar. Naquele momento eu senti, agora nós vamos vencer a batalha. E para não ficar aí também, retine na minha memória todos os dias, não sei se antes ou após esse encontro da Dandara, Miguel Valdez falou umas 3 vezes, foi o Frei Gilvander: eu nunca esqueço a minha origem. Camponês, família simples. Foi feliz de quem honra as suas origens. Não podemos nunca trair as nossas origens, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não quero tomar mais tempo aqui, porque estou também ansioso para que a palavra seja partilhada e socializada com todos que estão participando, já 64 pessoas nessa reunião aqui. Temos que agradecer. A música que abriu essa celebração, o Evangelho das Bem-aventuranças, é uma amostra, é a cara e o coração de Miguel Valdez. Obrigado ao Deus da vida, obrigado à vida por ter nos dado a alegria e a responsabilidade de conviver com ele. E termino dizendo a toda a família de Miguel Valdez, seja a família de sangue, a família mais próxima, ou seja, toda a militância. Ser da família Valdez é uma graça, é uma dádiva, mas também é uma imensa responsabilidade. Que o Deus da vida, que Oxalá, Tupã, todos os orixás, os ancestrais, todos os sábios, os lutadores da história, nos dê a sabedoria, a coragem e a força para honrarmos o nome e toda a história, o legado revolucionário que Miguel Valdez deixou conosco. Perdemos apenas a presença física dele, mas Miguel Valdez continua muito presente em nós, na luta e para sempre. Um abraço carinhoso a todos e todas. Enfim, conseguindo falar, muito obrigada pelas palavras, dando continuidade, e essa última afirmação, Miguel presente, Valdez presente. E se faça presente em toda essa nossa grande família aqui hoje, nessa reunião, iniciando então a retomada dos depoimentos para que vocês possam se pronunciar. Convidamos a Inês para abrir, depois dos celebrantes, a palavra. Tem que desbloquear o seu microfone, Inês. Já fiz isso. Obrigada, Padre Luiz. Obrigada, Frei Gilvander, pelas belíssimas palavras de vocês. Obrigada a todos vocês pela presença.
E vou tentar falar. Por isso eu escrevi, porque eu sabia que eu não ia ter condições de me manifestar sem a leitura. É muito difícil usar a palavra neste momento, onde a ausência física do nosso pai é muito sentida. São muitas as saudades. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente neste momento que nos aproximamos dele. Na homenagem que fazemos à sua vida dedicada à luta do povo por justiça e por igualdade econômica. Papai foi o exemplo vivo do homem revolucionário. Dizia ele que a teoria é fundamental, mas na essência da sua dialética, a teoria é construída na prática. Ou a prática determinada pela teoria. Papai sabia que não bastava ser teórico. Isso era presunção e, quem sabe, até vaidade ou até exibicionismo em determinadas situações. O povo não precisa de iluminados, dizia ele com veemência. Precisa de companheiros caminhando ao seu lado e não à sua frente. E por isso fez da luta a essência da sua estrutura. Com o povo e na luta do povo e dos oprimidos, compreendia a força da revolução. E foi na academia que ele arregimentou soldados para a luta, formou advogados para servir ao povo na derrubada das cercas jurídicas e nas conquistas dos direitos fundamentais. É isso. Papai conseguiu colocar a sua formação teórica a serviço do processo revolucionário ao lado do povo, e certamente aprendendo com o povo, como ele sempre dizia, na sua sincera e emocionante humildade. Obrigada a todos. Inês, nós que agradecemos. De coração inteiro, as suas palavras são nossas também. Aberto para quem desejar falar, fazer um depoimento, sintam-se livres. Eu estou muito ansioso para falar. Muito, não estou resistindo. Vamos lá. Eu disse, Pode falar. Eu falei o seguinte, eu não vou ficar por último, porque ficar por último não sobra nada para você falar. Mas para falar de Miguel Baldez é uma bobagem. Você pode ser o último da humanidade, que você vai ter sempre algo para falar. Eu tenho 63 anos. Conheci Miguel Baldez tardiamente, aos 30. Se eu tivesse conhecido antes, talvez eu tivesse ido para uma luta revolucionária mais eficiente e eficaz. Eu devo tudo de que eu pretendo de socialismo, de construção de uma sociedade justa e fraterna e igualitária, a Miguel Baldez e a outros companheiros. Estou aqui muito emocionado. Então, poderia ficar por último, porque eu poderia dizer muito e falar muito tempo de Miguel Baldez, mas sei que outros querem falar. Quero dar um beijo enorme em vocês. Miguel Baldez sempre presente. Miguel Baldez presente, presente, presente. Um beijo, queridos e queridas. Eu quero dar um beijo a todos vocês aí, em especial a você, Marinês, minha colega de luta aí, de resistência, de defensoria. Ao Paulo Baldez também, um cara que eu aprendi a conviver diariamente quando a gente trabalhou junto no Tribunal do Júri, depois, mais avante, todos os familiares, sobrinhos. Eu queria dizer o seguinte a vocês, o Baldez é aquela figura que eu disse isso ao Baldez e a Inês, no Zap, é aquela figura que ele era o defensor sem ter a carteira. Ele tinha um espírito de preocupação com a razão de ser da Defensoria Pública, não pela Defensoria, mas evidentemente em função daquela gente, né, que é a razão de ser da Defensoria. Ele expressava aquilo com uma dimensão assim, enorme, magnânime. Era tão grande a dimensão dele que ele era um eterno agente provocador da instituição, da associação, buscava sempre uma ideia de se exigir mais da defensoria em razão da nobreza do espírito dele, que é em razão dos pobres, dos vulneráveis.
E Valdez, ele permeou toda a história da Defensoria Pública. Impressionante isso. Ele permeou a luta pela própria construção da Defensoria, ele permeou a construção do núcleo de terra da Defensoria Pública, ele permeia depois a nossa luta com uma Defensoria Pública mais arejada, com ouvidoria, ele permeia, assim, ele vai para a rua com a gente quando a gente luta por questões estruturais, salariais. Ou seja, Valdez era fácil de encontrar, Miguel Valdez era fácil de encontrar na rua, na luta. Portanto, cara, é uma falta. Eu estava vendo aqui inicialmente aquelas fotografias, a história dele passando ali, eu lembrando, eu conheci Valdez, João, eu tive mais sorte do que você, eu conheci Valdez na universidade, na CAMB. E eu não cheguei a ser aluno dele diretamente de processo civil, mas eu fazia parte do conselho, representando os estudantes, ele como professor. Eram reuniões memoráveis, ele sempre arejado, democrático, querendo sempre que os estudantes falassem. Depois eu fui conhecer Valdez na Defensoria, como estou contando aqui, e é isso. Eu espero que Valdez transcenda, no sentido, né, não sei, espiritual, mas transcenda uma ideia que ele seja uma eterna referência para todos nós. Aos filhos e às filhas, os netos, bisnetos, eu quero dizer o seguinte: se um dia vocês perceberem a força do seu avô, do seu pai, do seu esposo, né, a dimensão que ele tem, não basta só ver a noite de hoje aqui, não. Não é só ver essas janelinhas virtuais, não. Presenciar que Valdez tinha cheiro. O cheiro de Valdez era cheiro de povo, cheiro de gente. Um beijo no fundo da alma, esse período de tanta amargura para a gente, pandemia social, pandemia de saúde, pandemia política, e a gente perder Valdez machuca muito, mas muito, muito, muito. Mas a ideia, como já te falaram, Valdez é uma ideia que ela vai vigorar para sempre. É isso, Valdez é uma instituição. Um beijo para vocês, no fundo da alma. É isso. Então, pessoal, meu nome é Dori, né? Como me conhece como Dori. A Dori. Dori, a Dorinha, a charada Dora. Ai, estou emocionada. Mas, assim, o Valdez, a minha família veio morar na zona oeste da cidade no final dos anos 70, começo dos anos 80. E nós conhecemos o Valdez, nós criança ainda, né? Como um amigo do papai, né? Alguns de vocês aqui conhecem, Josiel, falecido também. E o Valdez, até muito pouco tempo atrás, eu ainda tinha o Valdez assim como um paizão mesmo, né? Ele era um sujeito assim que me trouxe muito, muito conhecimento, me trouxe muita humanidade, né? Eu via no Valdez uma pessoa muito humana. E, assim, né, que não só o Valdez, a família aqui, vamos comer, vamos. Juntos, né? Inês, nossa, que saudade dos tempos que a gente lá na pedra. Então, assim, talvez vocês não saibam, né, a família toda que está aqui, né, eu tenho uns amigos militantes, mas a família, Paulo, o Clóvis, o Corinta, a Inês, a Vera, a Dora, da importância que vocês tiveram para nós, né, de como vocês foram importantes para nós. E tem uma frase que vocês trouxeram aí na apresentação do PowerPoint, que pode ser mais antiga do que qualquer título de propriedade. Eu acho que o Valdez, em relação à minha consciência, ele teve esse papel fundamental de colocar a questão da propriedade, né, na mesa, essa discussão na mesa. Tanto que é um objeto que eu persigo até hoje, né? É um objeto de pesquisa para mim até hoje, que é essa questão do direito. Eu tive a oportunidade de estudar com o Valdez também, na UERJ, né? A gente participou lá dos cursos de Direito Social, com Verane, né? Mas, assim, talvez vocês estejam tão dentro da gente, né? A militância da gente, a família de vocês estejam tanto com a gente que vocês não têm nem noção disso, né? Vocês nem sabem como a gente gosta de vocês e como a gente respeita e ama vocês. Eu vou deixar de falar, porque eu estou muito emocionada. Um beijo no coração, prazer ver vocês aqui hoje. A Dorinha foi uma pessoa do Valdez também, né? Então, assim, primeiro,
eu quero agradecer a vocês a oportunidade da gente fazer essa celebração, porque nesse momento tão sem abraço, sem poder viver o luto, a gente vai ficando com acúmulo. E Valdez foi companheiro na militância, parceiro intelectual, amigo de sempre. E eu quero agradecer também a forma que todos os amigos que eu conheci através deles estão muito aqui. E a vocês, família, Adora, todos que sempre me acolheram muito bem. E eu estou sentindo falta do abraço mesmo. Eu não estou conseguindo falar nada. Bom, obrigada por hoje, por vocês terem permitido essa celebração, que a gente está conseguindo viver um pouco o luto. E vamos seguindo com os companheiros do ISD e todos os amigos. E eu estou sem condição de falar mesmo. Eu queria falar, mas eu não consigo mais. Quero agradecer muito a oportunidade e quero agradecer muito o acolhimento da amizade de todos vocês. Tá? Obrigada e desculpa aí não conseguir dizer o tanto quanto eu gostaria de falar dele. Obrigada. Aqui é o André De Felice. Eu queria dar um depoimento sobre o nosso Miguel Baldez. Eu estava na chefia da Defensoria Pública em 1987 e o Baldez nos ajudou muito a instalar o Núcleo de Terras e Habitação. Aliás, ele foi o nosso mentor, nosso orientador, né? Nós tínhamos um pequeno núcleo na PGM, tratava de loteamentos, acho que o Letácia deve se lembrar disso também, e o Miguel nos deu a grande ideia da gente ampliar aquele trabalho. A ideia do nome, inclusive, foi dele, né? Foi do Miguel Baldez, e foi um trabalho muito bonito, que foi a semente de um trabalho que cresceu muito depois, né? E o depoimento que eu quero dar é que eu comecei a sair com o Miguel Baldez para a gente ter reuniões com as comunidades. Eu me lembro que, acho que a primeira reunião que a gente foi em Campo Grande, se eu não me lembro aqui. E ele foi me orientando, realmente ele foi meu grande orientador nessa matéria, aliás, ele orientava todos nós, né? E ele dizia para mim: olha, André, a gente tem que ouvir muito, né? O que eles vão dizer, deixar eles falarem, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender com eles, entendê-los, né? A gente não precisa falar muito, a gente precisa ouvir e depois achar alguma maneira de dar um encaminhamento jurídico, né? Digamos assim. E eu ouvi ele o tempo todo e tal, fui para a reunião, ouvi, participei da reunião, foi uma reunião maravilhosa. Eu confesso que era a minha primeira experiência depois da universidade de participar de uma reunião tão rica, assim, do ponto de vista de manifestações pessoais, políticas, inclusive, ideológicas, e daquelas pessoas que estavam ali. E aí, foi tão interessante aquele ensinamento que ele me deu, que muitos anos depois eu passei a ouvir dos meus filhos, né? Essa ideia do lugar de fala. Quando meus filhos começaram a me falar sobre o lugar de fala e uma coisa que eu não realizava, eu me lembrei imediatamente do Miguel Baldez, né? Foi uma pessoa que lá em 1988, me deu a primeira noção, né, de como era importante a gente respeitar o lugar de fala, né? Então, acho que a Defensoria Pública, eu não diria nem eu, André, eu tive essa felicidade de ter convivido com ele, de ter aprendido com ele, né? Mas a Defensoria Pública deve muito ao Miguel Baldez, porque ele continuou sempre junto conosco, atuando nos núcleos
no Núcleo de Terras e Habitação, participando diretamente dessa questão tão importante, não é? Que é a luta pela terra, e ele era entusiasmado. Não é? E o maior exemplo disso, que fiz dentro de um coletivo nosso, o maior exemplo que o Baldez nos deixa foi essa vida que ele dedicou ao seu ideal. Ele jamais perdeu, ele jamais abandonou os seus ideais. Até o fim, ele foi comprometido com isso, ele acreditou nas suas ideias e nos seus ideais. Um verdadeiro revolucionário, de fato, toda a coerência, com toda a dedicação, com todo empenho. Né? Esse foi o grande exemplo que o Baldez nos deixou. Era isso, muito obrigado por estar aqui nessa celebração com todos. Eu estou falando em seguida ao André, porque essa experiência que o André teve em 1987, eu tive anteriormente. E eu fui, como vocês sabem, colega de concurso do Baldez, do primeiro concurso para procurador do Estado em 1963. O Baldez era colega de escritório do Machado Guimarães. E o Machado Guimarães era o procurador-chefe da Superintendência de Urbanização e Saneamento, Sursam, que talvez vocês nem se lembrem do nome, mas era uma autarquia. Lembramos. Lembram? Era uma autarquia. Na família, lembramos. Na família. Era uma autarquia importantíssima e o Machado levou o Baldez para ser chefe, me lembro, do 3PLS. E foi ali que eu conheci o Baldez e ficamos amigos a vida inteira, fraternos, e eu aprendi muito com ele. E a influência do Baldez sobre mim, não só como ser humano, mas a influência política, a maneira de pensar e de ver o mundo, foi importantíssima na minha vida. E eu queria falar, portanto, muito brevemente sobre a honra que eu tive de ser amigo de uma pessoa como o Baldez, que deixa um exemplo notável para todos os seus colegas e que, como o André falou muito bem, conseguiu levar essa luta pela terra, pela habitação, pela regularização do loteamento a um nível que ela jamais tinha alcançado anteriormente. Era só isso que eu queria dizer. Bom, gente, eu quero me apresentar. Eu sou um filho do Baldez que está aí pelo mundo, porque Baldez foi um pai para mim. Eu sou deputado federal e eu conheci o Baldez em 1985, quando nós nos preparávamos para o processo constituinte de 86. E o Baldez viajou o Brasil conosco. E hoje nós temos um capítulo de política urbana na Constituição Federal, e muito se deve às propostas e às ideias que o Baldez introduziu no nosso movimento pela reforma urbana na Constituinte. Nós conseguimos inserir um capítulo de política urbana nos artigos 182 e 183, e o artigo 183, se eu não me engano, fala do uso capião especial urbano. E o uso capião especial urbano é da mão do Baldez. O Baldez que escreveu aquele artigo 183 da Constituição Federal. O Baldez foi um grande lutador pela reforma urbana no Brasil. E nunca foi tão atual. Hoje, quando as pessoas dizem corretamente, quando se fala e se pede para as pessoas fiquem em casa, né?
Nós estamos vendo a enorme desigualdade de oportunidades que nós temos no Brasil em relação a uma parcela importante do povo brasileiro que mora em condições subhumanas. E o quanto a luta pela reforma urbana é muito importante. E o Baldez foi dessa luta. O Baldez ele foi um precursor no Brasil do debate dos instrumentos de política urbana, de regularização fundiária, de acesso à terra. Então, ele marcou profundamente a luta social no nosso país. Ele marcou profundamente a luta pela conquista da moradia nas cidades. E ele era uma pessoa da urgência. O Baldez sempre se colocou como uma pessoa que teve urgência. A luta tinha que ser imediata, a luta tinha que ter resultados. Ele sempre era muito irritado quando as pessoas divagavam e se distanciavam daquela luta concreta pelo acesso à moradia e pelo acesso à terra para plantar, né? Enfim, eu acho que o Baldez ele virou semente e vai semear as lutas sociais para um Brasil onde todos tenham terra para plantar, casa para morar e oportunidades. Eu quero dizer que Baldez virou um nome que certamente nas próximas décadas vai ser nome de mutirão de moradia, de assentamento de sem terra. Baldez vai ser produção, vai ser proteção, né? Eu até fico pensando, como tem tantos advogados na família, se vocês me permitiam fazer uma ação de retificação de assento para eu me chamar Paulo Baldez Teixeira. Gente, um abraço para vocês e que alegria poder ter convivido com ele. Ele tinha qualidades assim, o Baldez era uma pessoa que falava tudo. Eu aprendi muito sobre a vida com o Baldez. Ele sempre contava todas as dimensões da vida. Eu tive uma oportunidade de jantar com ele recentemente no Rio de Janeiro com o Paulo Baldez. Nós fomos jantar. E há um mês atrás me ligou uma pessoa do Rio de Janeiro com uma demanda no Congresso Nacional e falou: olha, o Baldez que me mandou falar com você. Eu falei: então isso é ordem judicial. Isso é ordem judicial. Não tem outro nome para isso. Então, eu quero deixar a vocês a seguinte... para terminar, duas últimas questões. Uma primeira, dizer que o Baldez marcou a vida do povo brasileiro sem terra e sem casa. Muitas conquistas se deveram às lições do Baldez. E, por último, deixar um abraço de quebrar os ossos de toda a família Baldez. Quanta honra ser portador desse sobrenome. Um grande abraço a vocês. Vai lá, Elza. Vai lá. Eu estou muito feliz de quando eu ouço todo mundo dizendo que Baldez, desde 80, desde 85, desde 70, tem uma felicidade muito grande de poder dizer que eu conheço Baldez 50 anos. Eu vou fazer 72 anos agora. Eu conheci o Baldez, a primeira vez que eu vi, eu devia ter 20 e poucos anos. Eu e o Baldez brincávamos muito, porque o papai tinha muito ciúme do Baldez, porque ele tinha medo do Baldez fazer a minha cabeça. E o papai acertou. Apesar do papai ter uma visão política, um viés político completamente desligado, o Baldez sempre demonstrou muito carinho pelo papai e realmente o papai acertou, porque o Baldez fez a minha cabeça, o Baldez me mostrou um outro mundo que eu não conhecia. E eu sou muito grata a ele. Estou me sentindo muito órfã, como todo mundo. Queria só deixar um beijo muito grande para todos vocês. E aqui,
que estiveram comigo e a felicidade que eu tive de O Elza, a todos que se pronunciaram, que estão aqui. Eu queria te fazer uma fala. Estão mais Jane, então. Jane. Então, quer falar, Eu Jane? gostaria também, tá? Afonso. Para mim é uma emoção muito grande estar participando aqui, lembrando que, como militante nas ruas, pelas comunidades, toda a força que eu tinha vinha de pessoas assim como Valdez. Ele iluminou nossa coragem, era confiando, como que a gente pensa num Deus, não querendo exagerar, mas é a realidade. Ele trazia para a gente aquela força, aquela... Só que é necessário agora que a gente, essa luta dele seja mais reconhecida por aqueles que não tiveram o prazer, como eu tive, de estar com ele várias vezes. Ele vai estar presente sempre e eu sempre vou continuar me inspirando aí. Vai lá, Afonso. Olha, dona Dora, ao meu irmão Clóvis, Paulo, Inês, Vera, Corinto, um abraço de quem conheceu esse grande homem, ainda quando era criança, aos 9 anos de idade, e que foi tantas vezes tão bem recebido na casa de Dona Dora e de seu Valdez. Foi assim que eu conheci todos vocês. E a vida quis ainda me proporcionar encontrar seu Valdez numa luta aqui em Belo Horizonte, na época de 2.000 famílias, hoje uma terra conquistada de 8.000 famílias, junto com esse grande lutador que é o Frei Gilvan. Evidentemente que falar de seu Valdez nos toca a emoção. Dona Dora está aí, um grande abraço à senhora também, Dona Dora. Mas apenas deixar um registro, que o descanso de seu Valdez foi muito sentido aqui por nós em Belo Horizonte, e que nos sentimos assim muito honrados, porque a vida nos propiciou um contato tão próximo com o seu Valdez, e que, evidentemente, orientou em muito a minha formação e que me levou também a essa luta pelos pobres dos campos e da cidade. Como dizia o Samba da Mangueira no ano passado, né? Na luta a gente se encontra e a gente vai se encontrar sempre. Então, um abraço em toda a família. Você sabe quanto eu gosto de vocês, admiro vocês e que tenho as melhores lembranças da minha vida. Nas melhores lembranças, vocês sempre estarão presentes. Muito bom. Muito obrigada, Afonso, pelas palavras, a todos que estão aqui. É muita emoção, é um coração repleto, preenchido de vidas, muitas vidas que vão dando corpo a essa realidade do Pai, como um legado deixado. E para nós, acredito, irmãos, vocês proporcionaram um momento ímpar, um momento único, de muito encontros e de uma realidade que transcende a própria vida. Então, como já foi dito aqui por vários, né, o encontro com Valdez é um encontro único para nós, para mim, que sou de outra área. Tem uma área que encontrou na luta dele um ponto em comum, que foi com a teologia da libertação. E ali ele teve esse ouvido plural, universal, e mostrou, porque na minha vida ainda é uma presença, e mostrou o preconceito não havia em nenhum resquício, em nenhum momento, quando eu declarei a minha fé. E aí ele participou dessa luta junto comigo, animando, me entusiasmando na minha formação, que foi posterior. Então, agradeço muito a fala de todos vocês, que vem trazer essa grandeza e essa realidade para a nossa vida, quem é o nosso Pai
todos nós sabemos, e é uma grandeza muito grande. Eu queria convidá-los agora a reunir toda essa presença numa oração, que é a oração universal do Pai Nosso, e ela vai ser cantada da mesma forma como o canto inicial. E para isso a gente pede que você... Oi. O Bessa quer falar, o Clóvis deu um recado aí. Bessa. Então, peraí. Então, a gente fecha com Bessa e passa depois a essa oração cantada, reunindo no Pai Nosso toda a nossa presença. Vai lá, por favor, Bessa. Pessoal, é evidente que vocês sabem, a família sabe, como eu estou emocionado. Eu conheci Valdeir mais ou menos nessa época em que o Letácio conheceu. Foi uma das dádivas que a vida me trouxe, conhecer o Valdeir. Ele foi, assim, o meu guia profissional. Um privilégio, anos depois, foi o escritório do Machado Guimarães, um passo importante. Depois eu procuradoria e tive o privilégio de trabalhar naquele núcleo de loteamentos, regularização de loteamentos, porque não havia ainda, não tinha sido constituída a procuradoria do município, e aprendi muito. Valdeir foi uma referência na minha vida, muito importante. Eu quero deixar tem que ser breve, porque já está se encerrando, e deixo um beijo para a Dora e um abraço apertado nos filhos todos e nos irmãos de luta. Obrigado. Muito obrigada. Agora a gente pode desligar o vídeo para poder assistir o Pai Nosso cantado, ouvir e celebrar. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Pelo poder opressor, pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso
Agora, eu peço a bênção final para os sacerdotes e depois a gente faz a música final da nossa última homenagem ao Baldeires. Estão ouvindo? Então, deixo os celebrantes essa bênção final e aí a gente entra com mais uma última homenagem, que é do canto de encerramento. Ok. Vera, pode ser comigo ou você... Frei, eu passo a palavra para você, mas antes eu queria dar um testemunho pequeno que eu vivi com a Baldeis no canal do Anil, que traduz tudo aquilo que vocês falaram aqui e que muito emocionou a todos nós. Aquela comunidade estava sendo despejada e já estavam destruindo as casas. E tinha uma família que morava numa casa germinada. Destruíram uma casa e essa senhora tinha dado à luz no dia anterior e estava chegando na casa dela numa situação como esta. E a violência era muito grande. E eu combinei com o Baldeis, eu vou entrar, eu acredito que ninguém vai fazer mal ao padre. E vou ficar dentro desta casa com esta senhora. Aí ele virou para mim e disse, você entra e eu entro também. Porque esta briga não é dessa senhora só, mas é nossa. Vou juntar o seu sacerdócio com a minha idade e a minha experiência e juntos, quem sabe, a gente vai conseguir, porque na lei ainda não estamos conseguindo. Então, Baldeis, ele era solidário, não era um homem somente teórico, mas era um homem que abraçava, e ali nós abraçamos aquela mulher ao final, e graças ao bom Deus, conseguimos, depois, no dia seguinte, junto com a comunidade, reconstruir as duas casas. Então, passo esta palavra ao Frei, como é importante a gente celebrar a vida e a coragem de Baldeis e também celebrar a vida e a coragem de todos nós por uma luta por um mundo melhor, uma sociedade mais justa. Frei Gilvander. Muito obrigado, Padre Luiz Antônio. Esse exemplo seu me recorda tantos exemplos assim decisivos, né? Que quando a dor parece estertor de morte, se transforma em dor de parto para gerar novas vidas, né? Mas, amigos e amigas, estamos vivendo aqui um momento inesquecível, né? Que maravilha, que bênção revolucionária ver os rostos de tantas pessoas aqui que têm a alegria e a responsabilidade de conviver e estar em tantas trincheiras aí nas lutas por direitos ao lado do nosso querido grande profeta revolucionário Miguel Baldeires. Olha, como bênção final, eu quero dizer o seguinte, conforme nos lembrou aí o deputado Paulo Teixeira, de fato, o nosso querido Miguel Baldeires não foi sepultado, foi plantado. E como semente revolucionária, já está gerando e vai gerar muito mais condições de vida, não apenas vida teórica, abstrata, mas condições de vida para que todos os direitos humanos, direitos de todos os seres vivos, direitos da natureza sejam de fato respeitados. Enquanto acompanhava aqui feliz e emocionado esse momento, e eu quero já lançar aqui uma proposta.
Esse momento aqui me lembrava muito das primeiras comunidades cristãs, a partir de Maria, Mãe de Jesus, com Maria Madalena, que foi a grande amada de Jesus, aquela que, por um amor infinito, não esperou nem o sol aparecer, já de madrugada, no meio do escuro, ela já estava lá, indo, né, lá para o cemitério para tentar encontrar Jesus. Foi a primeira que fez a experiência de que Jesus estava vivo, ressuscitado. E aí, a partir de Maria, Mãe de Jesus, de Maria Madalena, de outros apóstolos e 72 discípulos, mais mulheres do que homens, como é que as primeiras comunidades foram lidar com o luto? Começaram a conversar, a se abraçar, conforme a companheira sentiram a necessidade de se abraçar. E na conversa, o infinito amor que ligava todo mundo a Jesus Cristo começou a acordar e começaram a contar e a narrar muitas narrativas, exemplos e causos mineiros e do Brasil inteiro e lá da Palestina, e os feitos e os ensinamentos de Jesus começaram a acordar na memória de todos e de todas. E foi assim, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, que nasceram os 4 evangelhos da Bíblia e mais de 100 evangelhos apócrifos. E foi de forma semelhante também que quem teve a alegria e a responsabilidade de conviver com Che Guevara, com Martin Luther King, com Mahatma Gandhi, com os Sem Terras de Felisburgo, ou de Eldorado dos Carajás, com Chico Mendes, com a irmã Dorothy, com quem teve a alegria de partilhar e comungar com um grande lutador, começou a contar e escrever. Então, eu não tenho a dúvida, quando a gente dá o último suspiro aqui no ventre da Mãe Terra, se a gente combater o bom combate, assim como nosso querido Miguel Valdez faz, a gente não some, a gente cresce. Miguel Valdez está crescendo. Se ele já era um gigante lutador, agora ele é muito maior. E eu estou contando essa historinha aqui para deixar aqui, já cochichei no ouvido da Vera, eu acho que nós temos uma sagrada responsabilidade. Ficarei muito feliz se cada um e cada uma que falou um pouquinho aqui arrumar um tempinho e escrever, ou gravar em áudio, ou gravar em vídeo, para que em breve nós possamos publicar cartas, vídeos, filme, livros, artigos, acordando e revelando a beleza de Miguel Valdez. Nós vimos aqui apenas uma pontinha do iceberg. Então, deixo essa proposta aqui. E não tem como a gente, nessa celebração, parece que Bertolt Brecht escreveu inspirado em Miguel Valdez, quando disse assim: há homens que lutam um dia e são bons, há outros e outras que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito melhores. Mas há os que lutam toda a vida. Estes são imprescindíveis. Miguel Valdez se tornou um homem imprescindível, pois lutou a vida toda ao lado dos explorados do campo e da cidade, fazendo sempre opção de classe, opção pelos pobres. E nós escolhemos também, antes dessa bênção, a gente ouvir e saborear a mística do Pai Nosso dos Mártires, porque eu fiquei comovido. Com isso eu termino. Era noite do dia 24 de julho de 1983. Padre Cirineu Kuhn, um padre verbita, estava assistindo ao Jornal Nacional da TV Lobo, e eis que apareceu uma notícia. Foi assassinado em Cacoal, em Rondônia,
com mais de 100 tiros o missionário padre italiano comboniano Ezequiel Ramin. E aí mostrou a camisa do padre Ezequiel Ramin toda suja de sangue, com os tiros dos jagunços a mando dos fazendeiros lá de Rondônia. O padre Cireneu Kuhn ficou tão comovido que largou o Jornal Nacional da TV Lobo e foi para a capela, lá no convento dos padres verbitas, passou a noite inteira em oração, e aí na madrugada, meditando como é que um irmão, o padre Ezequiel Ramin, que nasceu lá na Itália, ainda jovem, largou a Itália e veio ser missionário no Brasil e, como membro da Comissão Pastoral da Terra, doou a sua vida. E aí o padre Cireneu Kuhn compôs esse Pai Nosso dos Mártires. Miguel Valdez teve a alegria de não ser assassinado pelos jagunços a mandos dos latifundiários ou dos especuladores que concentram os terrenos nas cidades ou no campo. Mas ele viveu essa comunhão profunda com os mártires, né? Então, normalmente o padre gosta de estender as mãos e dar bênção. Eu não vou simplesmente fazer isso. Eu peço agora que quem pudesse, estenda as duas mãos assim, para a gente acolher a bênção que foi, que é e que vai continuar sendo em nós, no nosso dia a dia, na nossa luta. A gente vamos seguir com a utopia na cabeça e no olhar, com muito amor no coração, semeando, honrando o nome e esse legado revolucionário que Miguel Valdez deixa para nós. E que tenhamos a alegria de sermos juntos, conspirando, misturados, de sermos bênção revolucionária, porque eu tenho certeza que é isso que Miguel Valdez quer de nós. Isto pedimos em nome do Deus da vida, de Tupã, de Alá, dos orixás, de todos os ancestrais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos sem-terra, dos mártires e das mártires. Que sejamos bênção uns para os outros, para construirmos cada vez mais domingo de ressurreição com terra partilhada e socializada, com moradia própria, digna e adequada, com os direitos fundamentais, superando o racismo, a homofobia, superando essa máquina de moer vidas que é o capitalismo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente encerra essa linda, emocionante, grande celebração. Alguém chamou Vera? Clóvis. Oi. Eu queria falar um minutinho só para dizer a todo mundo que eu estou muito emocionado e estou muito grato por tudo que vocês todos falaram sobre Miguel Valdez, meu pai, e dizer assim que Miguel Valdez, além de tudo isso, era uma pessoa carinhosa em casa, muito afável com todos nós. Nós todos temos, obviamente, muitas saudades dele, mas saudades de lembranças boas, né? Além do homem revolucionário, lutador, que foi a vida inteira, ele era um sujeito legal em casa, era Flamengo, que nem eu, era imperiano, porque ele era louco pelos sambas do Silas de Oliveira, daquele pessoal antigo do Velho Terrano, que tinha nas suas letras histórias revolucionárias já. Né? Então, um abraço a todos, muito obrigado, e um abraço especial para a filha do José, eu fiquei muito comovido com ela falando. Um beijo para todos. Dorinha,
Agora vamos... A gente vai terminar com um sambão. Eu também peço novamente Ótima ideia. que vocês desliguem as câmeras e os microfones para que eu possa mandar. Depois a gente volta. Volta Nós logo não podemos depois. cantar junto, não? Pode cantar, mas com o microfone fechado. Claro. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, fazer por merecer, se iluminar com a luz que há no vencedor, pode até ganhar e méritos não ter, aquecer os seus ideais em muito amor, com o poder nas mãos não brincar, o arvoredo do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida no bem sublimar, pra ajudar a erguer o pilar de um mundo bem mais feliz. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, fazer por merecer, se iluminar com a luz que há no vencedor, pode até ganhar e méritos não ter, aquecer os seus ideais em muito amor, com o poder nas mãos não brincar, o arvoredo do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida no bem sublimar, pra ajudar a erguer o pilar de um mundo bem mais feliz. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, fazer por merecer, se iluminar com a luz que há no vencedor, pode até ganhar e méritos não ter, aquecer os seus ideais em muito amor, com poder nas mãos não brincar, com o arvoredo do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida no bem sublimar, pra ajudar a erguer o pilar de um mundo bem mais feliz. Então, agora, Agradecer. esse agradecimento, a gratidão, como falou o Clóvis, imensa pela presença, pela partilha, pela comunhão, por tudo que podemos hoje conhecer a mais do nosso Pai, né, Clóvis? Um Pai legal. Muito bom. Então, a gente se despede sem se despedir, marcando outros encontros, como foi dito, na luta a gente se encontra, em alguns lugares. Agradeço imensamente e, no final, a palavra final, Baldez presente na vida da gente. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço, dona Dora. Um abração, que Tchau, beleza. mãe. Abraço, Afonso. Deus presente. Abraço, Cláudio. Abraço a todos. Abraço. Oi, filho, tchau. Tchau, Fernando. Beijo, Wanda. Abraço. Para cada um, para cada um. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Esperança. Presente. Esperança, esperança. Maria.